Que a graça e a paz do Senhor Jesus se antecipe a mim nesse seu dia. Eu queria falar com você hoje um pouco sobre medo. Quem nunca teve medo? Alguns dizem que medo é falta de fé. Mas será que medo também não é um sentimento real quando nós nos enxergamos diante dos desafios? Eu quero falar com você nesse tempo rápido de um homem que teve medo. Moisés, história do seu chamamento, Êxodo, capítulo 4, depois que Deus fala com ele na sarça e ele se aproxima da sarça para conversar com Deus, ele não teve medo daquele fogo ali. Daquele fogo que estava na árvore e não o consumia. Mas quando Deus diz a ele o que esperava dele agora, qual era o propósito de Deus que ele teria que enfrentar, que é ir para o Egito e tirar de lá 2 milhões de pessoas que estavam escravas há mais de 400 anos, Moisés fica inseguro. Capítulo 4 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um bordão, uma vara. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Então lhe disse o Senhor: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Eu creio que cada um de nós tem medo do novo, tem medo do desconhecido, ou então tem medo do que é conhecido. O medo, então, ele é parte. Eu creio que isso é desde a infância. A gente, às vezes, vê crianças pequenas que são mais ousadas do que outras, e outras que já são recolhidas instintivamente, sem saber o que realmente é o risco ou a novidade que está diante delas. Eu creio que essa insegurança é natural de nós, que somos humanos. Mas quando o propósito no qual eu estou é algo gerado no propósito divino, quando é Deus que me permite, ou então me propõe os passos e as mudanças, ainda que o medo seja natural, eu preciso enfrentá-lo. Moisés chega diante do Senhor depois de receber dele a direção e fala assim: quem vai acreditar que eu vou chegar lá na frente do faraó e vou dizer assim: olha, Deus disse, Deus me apareceu e disse. As pessoas falam: Deus não te apareceu coisa nenhuma. A gente realmente às vezes se enxerga ou menor ou do tamanho que nós realmente somos. Quem somos nós diante dos faraós do mundo, né? E a palavra diz então que o Senhor pergunta a ele: o que você tem na mão? Ele diz: a minha vara, meu bordão de pastor. E o Senhor fala assim: então joga ela no chão. E ele então obedece e ele atira o bordão no chão e o bordão dele se transforma numa serpente. Moisés conhecia a serpente e naquele momento então ele tem medo. E diz a narrativa que Moisés fugia dela. Ao que tudo indica, não só a serpente estava ali, como a serpente o ameaçava. E de repente o Senhor diz para ele assim: agora estende a sua mão e pega nessa serpente pela cauda. Deus manda que ele pegue a serpente pelo lugar
mais improvável e mais perigoso, porque quando se vai pegar uma serpente, e é possível, o ideal é que se pegue ela logo após a cabeça, porque ali ela não tendo como, virar, ela não pode me ofender. Mas o Senhor manda ele ir pelo lado mais perigoso. Ele diz assim, pega ela pelo rabo, pega ela pela cauda. E no momento em que Moisés obedece, contrariando o seu próprio medo, a serpente torna-se algo conhecido, que era o seu próprio cajado, que era o seu próprio bordão. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Não podemos fugir deles todo o tempo. Na época que a AIDS fervilhava, um amigo de trabalho disse assim, eu ando com medo de fazer o meu exame, eu já fiz muita coisa errada e eu estou morrendo de medo de fazer o exame e dar HIV positivo. E ele fugia desse confronto, ele precisava ir, ele precisava encarar e ele fugia. Eu não sei se ele fez o exame, porque perdemos o contato, mas sabe de uma coisa? Eu preciso enfrentar meus medos. Em tempos de desemprego, de pandemia, em tempos de inseguranças de toda forma, os medos que eu acolho, eles me perseguem. Mas os medos que eu enfrento, que eu posso pegá-los pela cauda, eles se tornam algo que eu conheço. Eu preciso fazer isso por fé, não por inconsequência ou por irresponsabilidade, mas eu preciso enfrentar as situações que estão diante de mim e que compete a mim e não aos outros, segundo o chamado de Deus, enfrentá-las e resolvê-las. Nesses dias tão especiais que estamos vivendo, não tenha medo dos seus medos. Pegue-os pela cauda e eu creio que você vai ter grandes surpresas. Tá bom? Deus te abençoe nos seus propósitos e que Ele te dê vitória.